Nós vamos passar para o reverendo Antônio Terto, que vai fazer a abertura desta sala, deste momento de encontro e partilha. É a nossa terceiro tema, né, desta roda de conversa, proposta pela Diocese Anglicana de Pelotas no tempo da criação. Então, reverendo Antônio Terto, por favor, abra sua câmera, coloque o seu microfone perto da boca para que a gente possa ouvi-lo bem e claro. Vocês conseguem me ouvir daí? Estão me ouvindo ou não? Vocês não me ouvem? Sim, ouvimos. Então, boa noite a todas e todos. Esta é a nossa terceira e última roda de conversa. É um prazer estarmos hoje à noite com a Eva, representando as comunidades, eu vou dizer as comunidades quilombolas, mas ela é de Piratini, mas existem outros quilombos, e aí eu quero trazer os outros quilombos também na representação da fala que ela vai fazer, logicamente. Nós iniciamos esse momento no dia 1º de setembro, é o tempo da criação, na abertura do tempo da criação. Seguimos ali com algumas atividades, a Diocese veio realizando algumas atividades, eu acho que é bom a gente lembrar isso, porque estaremos logo mais, próxima semana, estaremos encerrando esta campanha, no dia 4, na próxima terça-feira, no dia de Francisco de Assis, que é o patrono da ecologia. E todos os anos, esta campanha traz uma temática. Esse ano é a voz da criação, é escutar a voz da criação. E a gente tem discutido em 3 sextas-feiras, essa é a terceira sexta-feira, a gente tem feito ali, nesses momentos de roda de conversa, a gente tem compartilhado um pouco, ouvido um pouco também das dores e das experiências de algumas comunidades. A última, nós tivemos a comunidade indígena, mais especificamente ali o estudante da FUG, o Josimar, representando o coletivo dos indígenas do Rio Grande, e hoje temos a Eva representando os quilombos, eu vou dizer assim. Então, Eva, eu acho que você se apresentando vai ser bem melhor do que eu te apresentar. E aí eu acho que depois que a Eva quiser trazer um pouco das suas experiências, que a gente vai estar exatamente ouvindo a Eva a partir daquilo que nós temos proposto, que é resistência e visibilidade nas comunidades quilombolas durante a pandemia. É claro que a invisibilidade do povo negro não se deu por conta da pandemia, mas com certeza ela vai abordar um pouco mais isso, e a gente, depois da fala dela, a gente abre um espaço para que possamos também interagir, contribuir, das nossas contribuições. Aqui é uma roda de conversa, é um bate-papo. Se você tiver uma cervejinha aí, pode ir tomando, tiver o vinhozinho também pode ir tomando. Se quiser ir rezando também pode, orando também pode, mas é uma roda de conversa onde a gente pode partilhar um pouquinho. Então, Eva, é com você. Boa noite, eu sou a Eva Lopes, quilombola, mulher negra, né? Também sou agricultora, faço também artesanato, e hoje eu vim falar para vocês, né, de um pouco, né, de como é ser e viver em comunidade, e também daqueles momentos que nós tivemos, que foi esse com a pandemia, né, que foi, isso nos pegou, como se diz, de surpresas. Nesses 2 anos a gente ficou, assim, numa situação, né,
bem delicada. Recém agora que estamos começando a nos reencontrar de novo, né? A gente ficou distante de todos, de tudo, com poucos acessos também, né? Até mesmo aqueles que não tinham internet ficaram sem saber também, né? O que fazer, como agir. Então, foi muito difícil. Começando logo no começo, que estourou, digamos assim, essa pandemia, que isso foi no dia 6 de março, né, de 2 anos atrás, e começou tudo. Aí tudo parou, a gente ficou, digamos, naquela aflição, sem entender, e muitas vezes também faltou um pouco de apoio, né? Porque a gente não sabia a quem recorrer, a quem buscar, a gente tinha que esperar chegar informação de como seria durante o tempo, porque não se tinha uma data determinada até quando ia essa crise doentio, né? Também, além de financeira, que começou tudo junto, né? Porque logo que começou a pandemia, as pessoas ficaram que tinham um emprego desempregada, e a gente também ficou distanciado, até mesmo que a gente tinha criança, idosos, a gente não se animava a se aproximar, ir como as comunidades do interior até a cidade. Isso foi uma luta constante. E nós, o povo quilombola, o povo negro, teve uma resistência imensa, porque tinha coisas que a gente tinha que estar presente, correr atrás para conquistar. Porque se a gente não fizesse isso, a gente ficaria para trás, como se diz, né? E aí depois aquele lado familiar que a gente tinha de se reencontrar, a comunidade Brasa Moura, por exemplo, e outras comunidades também, a gente tinha aqueles encontros de fim de semana, que era para se reunir, para apresentar alguma coisa, sair de dentro da comunidade, ir para outras comunidades, se preparar para algum evento, isso tudo parou. Aí aqueles que não tinham comunicação e internet ficavam sem saber como agir. Aí alguém tinha que ir, ou fosse através de rádio, ou de uma forma assim, ir até mais próximo, para poder que aquela pessoa ouvisse colocar algo e também para ajudar aquelas pessoas que estavam precisando até mesmo de um apoio, digamos, físico e mental, né? Porque também mexeu muito com a mente da gente, né? Porque foi muito difícil. E teve aquela parte também entre as comunidades que foi da acolhida entre familiares que estavam distantes. Eu tenho por experiência primas minhas que estavam na cidade, que tinham lá digamos assim, um plano de bem-estar do trabalho, né? Tiveram que parar para fechar os seus locais, né? A minha prima, ela tem um salão de beleza, a Tatiane, ela teve que parar um tempo e buscar uma forma de sobrevivência de uma outra maneira. Aí ela veio para o interior, para cá, onde eu moro, a gente ficou junto, eu e ela, a tia, a minha família, o tio Edgar também, que foi acolhedor com a casa, que tinha um espaço maior, que na época a minha não tinha, né? Não tinha quarto sobrando. Aí foram para a casa do tio, e pensando também naquele outro tanto que não pôde se deslocar da cidade, para ir também se refugiar na casa de algum parente para ficar distante dessa situação doentio que era a pandemia, né? Vocês estão me entendendo bem, ouvindo? E logo depois, ainda isso começou em março, digamos que lá no final de abril,
que começaram os movimentos social, né, de buscar ajuda para aqueles povos que mais necessitavam, né? Aí a gente ouvia o rádio, a televisão, e via que tinha alguém envolvido, alguma entidade envolvida, buscando ajuda, era de alimento, era de veste, ou até mesmo medicamento, para poder acolher essas pessoas que estavam, aquelas que perderam completamente o emprego, né? Porque foi um avanço de desemprego, principalmente para as pessoas mais carentes, né? Aqueles que eram diaristas tiveram que parar, né? E aí foi tudo uma coisa explosiva, como se diz, né? Além de ser aquela bomba epidemínica, também a bomba de falta de desemprego, né? De levar a vida adiante com a família, né? E isso aí foi uma coisa muito difícil, que a gente tinha que se juntar, dividir, criar alguma coisa para poder outros também sobreviver. Aí depois veio aqueles que tinham, né, o sistema único, tinham direitos, mas outros não tinham. Depois veio lá até um dinheirinho, né, que evoluiu alguma coisa, digamos assim, né, ajudou, mas nem todos tinham o direito de retirar esse benefício. Aquilo ali deu uma ajudada bastante também. Depois começou também as formações políticas de grupos sociais, como no qual eu participo, né, que é o CODENE, Movimento Negro. Logo em seguida, também buscando alternativa de uma forma de chegar, de comunicar as comunidades, onde tinha uma política que era específica para famílias quilombola, aí aquilo ali a gente foi passando, né? Eu buscando uma alternativa de comunicar outras pessoas de outras regiões. Também teve a parte que depois houve essa grande evolução da descoberta, né, da vacina. Isso aí foi uma coisa que deixou a gente um pouco mais animado, mesmo nem todos acreditando que seria a solução, mas também teve aquele tempo todo, né, que a gente viu e ouviu que até aquilo ali ser legalizado, a gente teve uma perca imensa no nosso país, né, de pessoas. Isso aí foi chocante, porque tinha lá as experiências científicas, mas não se tinha a certeza, né, se ainda ia fazer bem, ou se logo alguns responsáveis aqui no Brasil, as pessoas que conduzem o país, né, iam aceitar logo ou não para trazer esse medicamento para nós. Então, isso aí também foi um trabalho imenso, doloroso, né? Porque a gente perdeu muitos familiares que não deram tempo, né, de tomar esse medicamento. Aí, começando primeiro pelos quilombolas, né? Que aí houve essa política pública, essa formação junto Alô, ao movimento. Oi, tá ouvindo aí? eu estou ouvindo. Oi? Alô? Oi, Tati. Alô. Tatiana, você fez alguma pergunta, Tatiana? Não, desculpa, eu estou tentando conectar. Eu sou Tatiana Lopes, do Quilombo Brasa Moura de Piratini. Prazer, né? Estou meio que perdida. Que bom, Tatiana, seja bem-vinda, mas você nos ouve bem? Agora estou ouvindo. Ah, perfeito. Seja bem-vinda, Boa noite, viu? prima. É a minha prima Tatiana. Boa noite. Liga a câmera. Não estou conseguindo ligar a câmera só. Mas vamos tentando aí. Vamos tentar. Ok. Nos Tá me ouvindo, ouvindo? já tá bom. Sim, estou ouvindo. Agora consegui. Obrigada. Perfeito. Que Gustavo. bom, seja bem-vinda. Você é de onde, Tatiana? Quilombo Brasa Moura de Piratini, do Rio Grande do Sul. Ah, seja É a minha bem-vinda. prima, do qual eu estava falando, né? Que a gente uniu as forças juntas, né? Isso. Pode seguir. Então,
Aí, quando começou a chegar no país algumas vacinas, né, aí teve todo esse processo também, né, de ser primeiramente para os povos negros e indígenas, né? Aí teve todo o processo de documentação, de correr atrás, fazer a contagem das famílias por grupos, né? Começando primeiro pelos idosos. Mas aí até chegar a esse momento foi uma busca, né, muito grande, né? E a gente ficava naquela resistência, naquela luta. Também tinha a nossa coordenadora aqui em Pretinha, a dona Eva, e as outras demais comunidades, a gente buscava saber como é a forma. Aí tinha outros projetos também sociais, que através da saúde, que houve todo esse processo para chegar até nós, esse medicamento, né? E quando lá chegou, já na nossa região, digamos assim, houve aquele preparativo para os municípios, né? Que aí a gente tinha que correr, separar primeiro, como eu estava colocando, os idosos, fazer a contagem, aí tinha aquelas datas específicas, isso levava um tempo também, durante esse tempo a gente também ficava naquela aflição, quando vai ser os próximos a tomar, que mesmo que os idosos tomassem primeiro, os outros também estavam em risco ainda de se contaminar e contaminar esses idosos que ainda estavam à mercê dessa situação, né? Mas depois que tudo ocorreu bem, mesmo a gente tendo percas e doença entre familiares no Quilombo, também tivemos, após a vacina, tivemos, acho que mais ou menos 20% da comunidade que teve os sintomas da pandemia, né? Mas, graças a Deus, não houve vítima, todos ficaram bem, mesmo de ter tomado a primeira dose. Também teve a parte que foi na educação também, né? Porque aí mexeu com toda a estrutura, a forma que a gente ia saber como nossos filhos iam, o voltar ou não para a escola, aí teve esse movimento todo das aulas ser online, né? E aqueles que não tinham esse instrumento, né? Aí houve um processo nas regiões, a gente buscou alternativa com as direções das escolas, para aqueles que não tinham internet, tinha as folhas, as plataformas que os professores enviavam, a gente ia ao encontro e pegava esses documentos para trazer para as crianças, que eram as apostilas. E também, nesse tempo, o envolvimento familiar na escola foi bem mais intenso, porque muitos pais não tinham, não têm, digamos assim, uma educação de aprendizado elevado que pudesse também ajudar os seus filhos em casa. Mesmo os professores ajudando à distância, muitas vezes a criança não compreende, mas foi um processo também de muita resistência. Isso ajudou as famílias parece que a entender melhor e se aproximar também de ficar assim, aprendendo junto com as crianças, que foi o que aconteceu comigo e com outros. E aqueles que conseguiam ter esse instrumento da internet, conseguiam fazer via internet. E na parte da saúde também a gente ficava confusa, né? Porque quando se sentia lá qualquer resfriado, a gente já não sabia, voltando agora, saindo da educação para a saúde, né? A gente não sabia que a forma de chegar até mesmo um local, sem saber que se estava com sintomas dessa pandemia ou se era uma situação de gripe ou de uma outra coisa. Isso também ajudou a gente a se distanciar, ficar exames, consulta, tudo atrasado, né? Então, foi um tempo, digamos, muito difícil, né? Para todos, né? Principalmente aqueles mais que tinham dificuldade distanciado que moram no interior até a cidade para se deslocar. Também teve partes, né, que a gente também recebeu apoio social, que veio da saúde também, né, e de outras entidades, digamos, de Bagé, né, tem uma
uma escola, uma faculdade, né, que é a Unipampa, também nos ajudou com álcool gel, trouxe para a cidade, distribuiu para várias entidades, distribuiu para as comunidades quilombolas, distribuiu para a creche, para pai e para a Casa da Acolhida. Isso aí ajudou bastante também, que chegou o momento também que a gente não sabia essa compra de protetores para sobreviver durante a pandemia, né? Porque estava faltando álcool, estava faltando gel, eu acho que em alguma situação também faltou até sabão, como se diz, né? Porque o preço se elevou e não tinha, às vezes, nos mercados. As pessoas iam, compravam estoque e ficava faltando. Aí a gente ficava nessa parte sem uma proteção. Aí, chegando esses álcool gel, em volumes, assim, digamos que de litros grandes, né, foi distribuído das comunidades, às escolas, aquelas que foram inscritas, né, a tempo, que não era muito também, né? Isso nos ajudou bastante. Depois teve também máscaras, né, porque a gente às vezes fazia as máscaras de tecido e comentava que a máscara de tecido não era tão protetora como a máscara que vinha, seria mais eficiente e mais prática também de trocá-la, descartar. Aí a gente recebeu também máscaras através da saúde quilombola. E essas máscaras tinha que ter bastante, né? Aí faltou algumas, mas a gente teve apoio de outras comunidades. Isso foi muito importante. Como de Canguçu, veio mais máscara doada pelas comunidades de lá para Piratini. Isso ajudou bastante. E no coletivo, né, as comunidades também se ajudavam de alguma forma, mesmo sendo distante, né? Também teve na parte da alimentação, para aquelas pessoas que estavam desempregadas, teve outra entidade social que ajudou, que foi a Caritas, enviou alimentos, fortaleceu muito o nosso grupo, digamos, do quilombismo, né, que estava faltando algo de costume, como a gente deveria, né, de ter o alimento, que é o principal também, e aí chegou no momento certo, essas políticas, né, bem adequadas. É claro que sempre fica alguém que vai ficar faltando, né? Porque não só para quilombolas ou indígenas também, mas tem o outro público em geral, né? As outras comunidades, seja de associação de bairro, do interior, todas tinham um movimento em busca de um todo parecido, assim, né? Claro que quando era para as comunidades quilombolas, era primeiro para elas, mas depois vinha para outros povos também, né? Porque conforme a política seria o primeiro para as comunidades, porque tinha uma articulação social para chegar a essas coisas mais rápidas. E outra parte também que foi bastante difícil foi para aqueles que tinham que trabalhar com agricultura, como no nosso caso, né, que a maioria são agricultores, a gente tinha que escoar os alimentos que a gente produzia, também parou. E se tínhamos uma feira de agricultura familiar, um espaço na cidade, aí não tinha mais como levar esses alimentos, que deu uma parada. Não podia. Então, eu de lá para cá até nem participei mais. Aí algumas outras comunidades continuaram, assim, daquela trégua em casa, sabe? Mas outras não tinham condições mesmo de levar essas coisas, e aí começou a faltar também para a gente, né? No momento que começou a faltar insumos, o preparativo também, para até continuar com o trabalho. Foi bem difícil. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação. Eu não sei se a Tatiane gostaria de... Comecei a falar. Muito boa a sua fala, muito boa. A Tatiane gostaria de complementar com mais alguma informação, trazer mais alguma coisa? Acredito que vocês sim. são primas, e você também é do Quilombo, né? Somos primas. Então. Eu não sei, mas eu só queria, assim, antes da Tatiana, de passar para a Tatiana, que eu acho que é importante a fala também, mas eu não sei se eu perdi ou não,
mas que a Eva pudesse dizer aonde que está, né? E qual é o grupo que você pertence, se você está nos quilombos aí de Canguçu, quantos quilombos tem aí em Canguçu. Eu acho que seria interessante, né, para que as pessoas pudessem, nós sabemos, né, mas para que as pessoas que estão nos ouvindo, porque, na verdade, Tatiana, nós estamos gravando para que outras pessoas possam depois ter a oportunidade de ouvir, né? Então, para que a gente possa dar, assim, uma visão geral de quantos grupos, né, de quilombos tem em Canguçu. Tatiana está falando aí dos quilombos de Piratini, mas para que a gente possa saber, né, ter uma base de quantos temos. Sim, sim, eu também sou aqui da região de Piratini, né? Então, na região de Piratini, tem 8 comunidades quilombolas certificada e reconhecida pela Fundação Palmares. Canguçu ainda não tenho certeza da quantia de comunidades, mas eu sei que tem bastante também. 16 eu conversei comunidades. Com a Maica, até foi ela que... 16, que ela que me orientou que tinha essa reunião, que eu a participasse, que é também a coordenadora das comunidades quilombolas, né? Ela é, desde o começo, também uma pessoa de muita resistência, né? Que ela tem todas as políticas públicas têm também sido vinda através da luta que a Maica tem, né? E ela também, ela já está há longos anos na nossa frente nessa caminhada, e foi ela que nos mostrou também um pouco desse caminho a seguir, nos ajudou na formação das comunidades aqui em Piratini. E é isso aí, né? Deixar o espaço para alguém se quiser falar. Perguntar, Bispo? Na verdade, o reverendo Antônio Terto que está dirigindo, mas ele tinha passado a palavra para a Tatiana. Vamos deixar a Tatiana comentar, né? E depois abrimos para as perguntas, tá bom? Pode abrir seu microfone, Tatiana. Isso. Ok, então. Boa noite a todos. Eu sou a Tatiana Lopes, quilombola do Quilombo Brasa Moura de Piratini, situada na Serra das Asperezas, no 5º Distrito. Sou tesoureira do Quilombo, faço parte da diretoria também. A gente está falando sobre o tema da pandemia também, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre o que a gente passou, assim, durante a pandemia. Eu tava fazendo um Enseja e entrou a pandemia. Estava terminando, meu sonho era terminar o 2º grau, tudo mais. Entrou a pandemia, a gente estudei online, consegui avançar. Em 2019, se não me engano, foi no começo da pandemia, que passou tão rápido que eu não lembro direito, mas acredito que foi em 2019, finalzinho já de 2019, começando 2020, aí quando conseguia terminar, graças a Deus, e o meu sonho era fazer uma faculdade através das cotas, né, quilombolas, para esse vestibular, e conseguia passar. Hoje eu sou acadêmica da FURG, no curso de ADM, e nesse meio termo eu me inscrevi para 2 universidades, no caso, porque tentando, né, uma vaga. Então, passei para a FURG, Faculdade de Rio Grande, e para odontologia na faculdade da UFPEL em Pelotas. Muito feliz, sou grata às cotas, que estamos em 10 anos de cota. Quero falar um pouquinho de cada coisa rapidinho. Estamos em 10 anos de cota graças à luta também da Pastoral Afro, através da professora Eva Pinheiro e da irmã Marisa, hoje falecida, e dos nossos ancestrais também, que lutaram por isso. Muitos não conseguiram, e hoje estamos aí. O filho da Eva também, da minha prima, da Evinha, está se formando já em enfermagem, graças às cotas.
A pandemia foi assim, para mim, foi uma força assim que me deu maior ainda, para mim conseguir fazer tentar a faculdade para ter uma formação, porque ela me passou assim, a gente teve aquele tempo de pensar, assim, sabe? Eu sou cabeleireira, então a gente tinha dias que a gente trabalhava, 15 dias fechado, 15 dias sem poder fazer nada, e aí eu vinha aquele pensamento, eu não tenho estabilidade financeira, o que vai ser de mim? Eu sou separada com 2 filhos, né? Então a força maior veio naquela hora mais difícil, assim. Tu vai estudar e tu vai conseguir entrar numa universidade federal para poder dar uma qualidade de vida para meus filhos e principalmente pensando no meu povo, no meu povo do meu quilombo, para dar também uma qualidade de vida para eles, principalmente na área de odontologia, que nós não temos acesso à saúde. Imagina a um dentista, né? Então, para a gente entrar, a gente tem nós temos que apresentar a nossa, esqueci o nome agora, defender a nossa, se aí vinha te ver aí para me dar uma força, esqueci, fugiu o nome. Tem que defender, como se defendesse uma tese, mas não é a tese. Tem que defender nosso memorial. Então, na defesa, eu falava muito sobre isso, sobre as comunidades quilombolas não têm acesso a médico e muito menos a dentista. Então, meu sonho é montar um consultório odontológico dentro do meu quilombo. Outra coisa também que me marcou muito assim na pandemia foi a questão que eu tive que ir para casa dos meus tios, né? Deixei um filho em cada casa, vamos por assim, que eles não quiseram ir para o interior. E como eu era na área de risco, eu já tive um diagnóstico de um câncer de mama, então eu tive que sair da cidade e ir para o interior. E aí fui para casa do meu tio. E na casa do meu tio foi uma coisa que me marcou muito, assim, que eu cheguei na casa, ele era um senhorzinho já com 70 anos, e eu abri a torneira e senti um cheiro forte, muito forte na água. E aí eu disse, tem coisa acontecendo, o que está acontecendo na água? Tinha caixa d'água e tudo mais. Eu digo, deve ter algum bicho, né, na água e tudo mais. Só que daí, eu lembro que já tinha uns bolos fritos me esperando na chegada, né, pra gente comer, assim. E aí eu tomei café com bolo frito, só não tomei a água, que eu levei uma água da cidade, assim. Aí me marcou muito essa situação, porque a minha mãe, no outro dia de manhã, foi na cacimba e tinha uma cobra enorme dentro da cacimba. Então, a pandemia, ela iniciou com uma seca muito grande no interior, né? E aí, o que acontece? A cobra com sede, acredito eu, né? Ela caiu na tampa da cacimba, foi tomar água e caiu, só que ela não conseguiu retornar, sair de dentro da cacimba. Então, ao mesmo tempo, o que eu pensei? Depois que eu chorei muito, né, fiquei apavorada, porque comecei a me dar dor no estômago e náuseas e tudo mais, porque eu fiquei preocupada, porque eu queria chamar o médico, ou ir no médico, meu tio não deixou, porque nós estávamos no meio do auge da pandemia. Então ele disse, vocês não vão e não me trazem médico aqui, porque aí vão trazer a doença para cá. Aí eu lembro que eu tomei muito, que a minha avó me ensinou, né, que ela nos ensinava o chás, a avó era uma pessoa que sabia muito sobre chás, então eu tomei chá de murta para passar aquela náuseas e tudo mais, mas tudo ocorreu ok, a cacimba foi limpa, a caixa d'água foi limpa, e eu disse, uma pena que a cobra morreu, né, mas serviu assim de lição e uma grande ajuda para o meu tio, porque ele ia continuar tomando aquela água, e aí foi tudo limpo, foi tudo organizado e deu tudo certo. Só que foi muito engraçado que eu perguntei para ele assim, tio, como o senhor tomava essa água? Porque, como não sentia o cheiro da água? E ele disse, não, eu não tomo água, eu só tomo chimarrão. Então, o que eu analisei naquela situação ali? Que ele poderia até ter sentido o cheiro da água, mas como ele não tinha força para fazer essa limpeza na cacimba, ele fervia a água e tomava o chimarrão. Então, por isso que ele não teve nenhum problema mais sério de saúde também. Mais ou menos é isso, assim, que... Mas tem outras M's de coisas assim que a gente passou na pandemia, de experiência, porque eu acredito que a pandemia, que nem a Evinha estava citando,
que a pandemia ela trouxe nossos filhos para dentro das nossas casas e a gente teve que ser professor, né? Enquanto as escolas foram centro de tipo assim, outros tipos de centro de informação e de aprendizado para as professoras. Nós somos professores, pai e professores, então a gente sentiu nisso também, na pele, assim, o que os professores passam com nossos filhos. Então, assim, a pandemia, para mim, tem gente que diz que foi um desastre. Para mim, foi uma grande lição. Obrigada pelo espaço e passar para outro. Reverendo Heraldo, você gostaria de fazer uma pergunta? Você está levantado, se manifestado, por favor. Muito obrigado, Tatiana, pela sua contribuição, tá? Perfeito. Obrigada a você. Heraldo? Além do Heraldo, mais alguém gostaria de fazer alguma colocação? Não precisa ser pergunta, né? É uma roda de conversa. A gente também pode acrescentar e dizer um pouco daquilo que a gente acha e pensa, né? O nosso tema é exatamente, estamos dentro do tema da criação, e a ideia é falarmos da resistência do povo dos quilombos. Colocamos ali a pandemia, né? Que a pandemia ainda está sendo para a gente como uma referência de muitas coisas, mas a gente sabe que a resistência do povo negro, né, não se deu de 2020 para cá. É histórico isso. Enquanto o Heraldo traz ali, ou retorna para a sala, eu gostaria só de saber de vocês, porque nós visitamos, Eva e Tatiane, visitamos algumas comunidades quilombolas ali de Canguçu, já por algumas vezes, né? Eu, a bispo e mais algumas pessoas aqui da sala, conhecemos ali alguns quilombos. Eu, pessoalmente, fiquei sabendo da existência dos quilombos, ou dos quilombos ali de Piratini, recentemente. Eu queria saber como é que anda a organização de vocês, se já estão bem organizados, porque a gente percebe que Canguçu tem feito um movimento ainda, tem buscado essa organização, já tem pessoa jurídica. Eu não sei se vocês já caminharam nessa direção, se já estão bem mais organizados, vamos dizer assim, com uma boa representação jurídica diante dos governos, né? Então, não sei se vocês poderiam dizer alguma coisa nesse sentido. Eu sei que lá em Canguçu, o pessoal já tem uma associação onde serve como guarda-chuva para todos os quilombos, das 16 famílias que ali estão. Eu não sei se vocês aí em Piratini, como vocês estão se organizando, não sei se seria interessante passar um pouquinho dessas ideias para a gente, como é que vocês têm se organizado em relação a isso. Eu acho que a Eva caiu porque começou a chover muito e ela desapareceu aqui na reunião. Ela tá voltando, peraí. Ok, vou deixar com a Eva, então, para informar melhor. Mas você pode falar, talvez ela não tenha escutado o que eu falei. Eu não sei o que houve, o que aconteceu, que parou tudo, ficou tudo mudo para mim aqui. O Heraldo também deve ter despencado, né? Eu acho que com a chuva a internet fica um pouco desestabilizada. Eu vou manter a minha câmera desligada. Então, você pode falar, Tatiana. Se você tiver alguma informação... Então, eu vou só citar alguma coisa assim. A gente não tem comissão ainda aqui em Piratini. A gente está assim, trabalhando, é muito lento, porque isso tem que ser através da prefeitura, né? Que se forme uma comissão negra aqui, né? De um grupo negro, assim, organizados para que possa trabalhar
duas pessoas dentro de um setor da prefeitura, para que duas pessoas fiquem responsáveis para formar essa comissão. Ela tem um nome que me fugiu agora. Eu sei que em Canguçu tem essa comissão já formada, que se torna mais fácil, porque aqui funciona assim, cada quilombo traz as suas demandas, né, o que precisa, e a gente depois faz uma reunião e todo mundo debate para conseguir, né, alguma coisa sobre os nossos direitos, né, que veio agora mesmo. A gente temos esperando ainda, aguardando, que isso a gente já sabe que faz muitos anos que é uma verba que vem para as comunidades quilombolas. As outras todas já conseguiram, e nós, a primeira vez que vamos conseguir, se Deus quiser, né? Mas é porque a gente não tinha essa comissão organizadora mesmo dentro da prefeitura. Se torna mais difícil, que é um projeto da saúde para as comunidades quilombolas. Nós estamos tentando, ainda estamos em projeto da nosso quilombo mesmo, a gente não tem a sede, né? Porque nós estamos sempre assim em construção nas comunidades quilombolas, na luta, lutando sempre no nosso espaço, porque acabam sendo assim, a gente constrói e sempre vai ter alguém que vai lá e desconstrói. É bem complicado, mas se Deus quiser, depois que essa comissão for formalizada mesmo, acredito que seja mais tranquilo para as comunidades se organizarem. Vou deixar um pouquinho para a Evinha, que eu acredito que se ela já entrou, ela possa falar melhor um pouquinho sobre, porque ela está na comissão. Como presidente, eu sou tesoureira, eu fico mais na parte da organização mesmo, administrativa, tipo assim. Não sei se a Evinha já está por aí. Da Eva eu vejo só um telefone. Não sei se ela conseguiu. O microfone está desligado. Oi, estão me ouvindo agora? Agora sim. Sim, agradeço a minha prima ter me ajudado, porque sabe como é a família, né? A gente não sabe, uma só tá num espaço. Aí eu disse para ela, vai lá para me ajudar também, porque a gente não consegue dialogar se não for no coletivo. Comunidade é coletivo. Obrigada, prima, também pela tua colocação, por ter me ajudado também, porque a prima é assim, eu estou aqui no interior cuidando das hortas e ela está lá na cidade cuidando da parte, digamos, quando surge uma política lá, ela corre, leva lá na Emater, que é um órgão que está sempre também nos ajudando, essa movimentação, quando é que tem que fazer, imprimir documentos, coisas que a gente não sabe, então tem a Emater para nós apoiar, e a Tati corre atrás, leva lá os documentos, e prepara tudo e envia, né? Aí depois lá vem o resultado. Mas a Tati está sempre na luta. Tem os outros membros da trabalho, cada um na sua maneira de colocação lá dentro do quilombo, né? E é assim que continua a comunidade também sobre essa questão da gente ter um apoio no nosso município, que é da questão também que é essa do programa, né? Raciais que não tem em Piratini. Pelotas tem, mas aqui em Piratini não tem. Então, não tem como todo o povo negro se unir, tanto ele quilombola, como outros negros que não são quilombola, para se unir mais forte, para buscar outras alternativas de solução de algo maior ainda que tem e não se consegue. Anteriormente, digamos, há uns 10 anos atrás, tinha uma comissão formada por parte religiosos, digamos, padres, catequeses, na parte da educação, professores, alguém da saúde, alguém de comunidade quilombola, de outras entidades, para formar esse conselho. É um conselho negro, que é o que está faltando ser montado em Piratini.
para que a gente tenha mais um crescimento, porque a gente caminha, mas sozinho não consegue chegar lá. Então, temos que ter mais apoio, né? Então, a gente também está lutando. Tem a dona Eva, que é nossa coordenadora, que é da pastoral, que foi ela que nos descobriu, digamos assim, né? Porque as comunidades quilombolas eram aqueles povos negros que estavam lá esquecidos, lá no interior. Então, foi Deus esse momento que houve esse movimento social da pastoral daqui de Piratininga, que foram ao encontro dessas pessoas e viram que elas eram pessoas necessitadas de apoio, de ajuda. Deus, então, aí eles chegaram lá, levavam alimento, levavam roupa, trocavam conhecimento, porque as comunidades quilombolas em si, sendo humilde e pobre, mas também dentro ali tinha sabedoria, tem cultura, e isso ficava lá guardado, ninguém sabia, a não ser aqueles que eram vizinhos que se chegavam. Mas, através da pastoral, conseguimos sair do nosso espaço e ter as participações sociais, que foi aonde se movimentou, buscou conhecimento, e passamos, então, a criar as comunidades quilombolas, né? Porque a gente sabia que tinha lá a Constituição de 88, né? Que a lei dizia, né? Que a lei do povo afro, aquelas coisas todas, mas a gente não tinha como chegar a essas coisas. Então, tinha que, enfim, alguém da cidade de conhecimento, como a pastoral, professores, escolas, para entender e nos levar também a entender o que eram nossos direitos, para nos colocar no lugar onde a gente está no dia de hoje, né? Que é uma comunidade formada, autodeclarada, né? E foi assim que a gente foi se formando e continua buscando alternativa para dias melhores ainda que se tem que passar, né? Porque sabemos que a dificuldade é grande com essas trocas e mudanças de governo, né? Esperamos que dê tudo certo, mas não é fácil, não, para se chegar no espaço onde a gente está, principalmente o povo negro, né? Porque ele não é assim reconhecido no seu espaço, digamos, até mesmo em busca de um trabalho, por mais que se tenha uma formação, pessoas que não conhecem, né? não conhecem a gente como um ser negro, de dizer, não, vou te capacitar, te colocar no emprego maior, com um salário digno, e isso é muito difícil, né? A gente tem que batalhar, tem que correr atrás, tem que mostrar que a gente pode. Essa é a nossa resistência como povo negro, né? De lutar, correr atrás, porque se a gente não correr atrás, não se consegue. Durante a pandemia também, como a Tati colocou, que ela teve muito aprendizado, não só ela, mas as demais pessoas do Quilombo ou de outras comunidades, eu pude sentir também essa evolução, que eu também não tinha estudo nenhum, eu só estudei até a 5ª série e depois deu. Fui formar família e não se teve mais oportunidade de voltar à escola. Mas como foi criada essas políticas, né, que é Enseja, Enem, um dia a Tati chegou e disse para mim, prima, por que tu não faz também? Eu digo, eu acho que eu não tenho tempo, não sei mais, nem sei o que é estudar, não sei nem trabalhar matemática, como se diz, né, não consigo. Ela disse, não, mas vai lá, eu vou te escrever. Eu digo, não me escreve. Mas aí ela e meu filho, né, que hoje está fazendo a faculdade, que é o Wilson, também pelas cotas que ela colocou ali, através de muita luta se conseguiu, né? E ele está lá trabalhando e disse, mãe, não, eu vou te escrever, tu vai conseguir. Eu digo, Deus que seja uma coisa que eu não saia de casa, porque eu tinha também a minha mãezinha, que era de idade, eu digo, não posso deixar a família para sair e estudar, eu sei que eu preciso muito do estudo, mas não posso. Aí ele me escreveu, eu fiz o Enseja, o primeiro ano eu consegui completar o fundamental, no outro ano seguinte eu consegui complementar o ensino médio, e isso foi para mim um salto,
para o futuro, né? Porque aí dentro disso aí depois veio outras políticas que veio através o que foi importante também dentro da pandemia, voltando, tudo que a gente vai falar tem a pandemia no meio, né? É que foi essas plataformas através da internet, que a gente começou a aprender também a se comunicar. E veio outros cursos, qual a gente podia fazer de casa, a hora que quisesse. Aí meu filho também me inscreveu, e eu gosto muito da agricultura. Eu vivo mexendo na terra porque eu gosto de plantar o alimento, tirar ele direto da terra. Aí ele me inscreveu, eu consegui fazer algo que eu gosto, que foi uma técnica de agroecologia, que eu sei a importância também para as comunidades, né, para a gente preservar e também produzir um alimento de uma forma mais adequada, né. Também consegui fazer educação especial, um ensino bom, né, e isso aí me ajudou muito, né, e aí até outras meninas do Quilombo também já se influíram, né, e mesmo após ter seus filhos, seus netos, também já sente aquela vontade imensa também de participar, de buscar algo assim. Eu digo, não, é bom, eu consegui, você vai lá e também consegue. E isso é uma coisa muito significante para a gente, né? Porque coisas que a gente não sabia antes, e foi muito bom. E voltando na parte da cultura, né, que a gente também estava lá, a gente sabia que tinha os saberes que a gente tem dentro de uma comunidade, no qual a nossa avó, bisavó, passou para a avó e foi trocando saberes, que era daquela alimentação que a gente tirava do próprio quilombo, frutos nativos, plantas nativas, que eram alimentícias, isso muito ajudou. Aquelas plantas curativa, né, também, que a gente não tinha acesso anterior ao médico, até chegar no médico, ou pensar em ir ao médico, a gente tinha essa alternativa dentro das comunidades, que era correr atrás de alguma planta que visse que aquele sintoma ia aliviar. Isso também foi coisas que a nossa avó nos passou e a gente não esquece, e está levando para os nossos filhos, e continuar adiante, passando também essa cultura para outros povos, que a gente tem que trocar cultura, né? Que isso é muito importante. E durante todo esse tempo também de dificuldade, a gente também começou a ingressar em outros tipos de modelos de coisa para fazer, porque eu mesmo, com a agricultura, não estava dando, porque além da pandemia, a seca, como a Tati colocou ali, a gente teve uma perca imensa, porque não dava nem para tirar o alimento, o sustento da própria terra, né? Aí eu comecei a fazer o artesanato, também ajudou bastante. E aí a gente teve apoio até daí de Pelotas, alguém vinha e trazia do CAEC, acho que trazia material para a gente, o seu Sérgio Dornelles nos trazia, e tecidos, que a gente foi também crescendo nessa parte. A Tati trabalha também com artesanato, e outras começaram a fazer pães em casa, entregar pães caseiros. Aí também teve um outro apoio de entidades que eu gosto de citar, que é a Caritas também. Ela trouxe para nós uma assim, digamos assim, uma ajuda imensa, que foi de projetos na parte, por exemplo, do interior, ficava com receber o material para estabilizar e melhorar a agricultura, como estufas, bombas, encanamento, essas coisas que durante a seca nos ajudou bastante. E aqueles que estavam na cidade, porque sabemos que os quilombos às vezes são pequenos, não permite espaço para todos. Como, por exemplo, a comunidade Brasa Moura, a gente tem o espaço da sede em cima de 3,5 hectares. Imagina, 19 famílias que tem a comunidade quilombola, não tinha como sobreviver dentro desse espaço. Então, a maioria tiveram que buscar alternativa na cidade de sobrevivência. Foram poucos aqueles que ficaram dentro do quilombo, mas permanece todos os fins de semana, Tati, as primas, a tia, corre tudo para lá, a gente se junta, se une, faz uma comida, toma um chá, troca ideias. Os que moram na cidade, né, voltam de volta para suas casas para continuar o trabalho, e os que são do interior ficam no interior também cuidando do trabalho ali no coletivo. No meu caso aqui tem uma horta comunitária, né?
preservando, cuidando para poder distribuir alimento junto à comunidade. Se tiver mais algo a falar, alguém perguntar? Eu não sei se a gente falou, Evinha, não sei se eu posso falar agora, mas só dando uma continuidade assim Vai me lembrando que eu fala, estou... que também seria interessante ser falado agora sobre as comidas típicas, né, do projeto que eu fiz, para falar um pouquinho da comida típica, da forma como que nós se alimentávamos e que a nossa avó nos ensinou, né, que era a forma da nossa alimentação, e foi escolhida a comunidade Brasa Moura na parte da culinária, que vai ser gravado um documentário. Nós vamos apresentar essa comida agora na terça-feira, no Quilombo, para um pessoal de Porto Alegre e Mater, juntamente com os antropólogos e arqueólogos, e o pessoal que vai fazer a filmagem desse pequeno documentário e a apresentação da comida, que era a nossa comida que a gente comia, que eu vou citar aqui os pratos típicos, que é a jacuba, que muita gente não conhece, que a gente comia para substituir o pão. A jacuba ela é feita da farinha de mandioca, então a gente não tinha o café, que era muito difícil o café também, então a gente queimava o açúcar para dar uma corzinha do café nessa jacuba, para a gente sair para a aula, para estudar, que a gente caminhava 14 quilômetros entre ida e volta, dava mais ou menos uns 7 quilômetros para chegar até a escola, e a gente não tinha pão, então a gente fazia jacuba para se alimentar. A minha mãe também, e a avó, né, a gente comia muito também a pipoca do milho duro, né, que fazia a farinha também, que fazia espécie de uma farofa, vai ser apresentado no documentário. O arroz com caruru, infelizmente hoje não estamos na época do caruru, porque o caruru é numa época mais que é do plantio já, de milho e feijão, ele nasce no meio do milho e do feijão, das lavouras, então não estamos na época do caruru, mas a Evinha também, que já deu ideias de a gente apresentar outras comidas típicas, que é o quibe, né? O mingau também, de farinha de milho, que é bem típico, e outras mais que me fugiu agora aqui, porque a gente está na correria, que a gente está organizando o evento para terça-feira, se Deus quiser. A Tati fez uma colocação, me lembrou, né? Porque na época a gente não tinha, né? Ninguém era assalariado, né? Lá pelas décadas que a gente nasceu, de 80, 83. Então, a minha avó, ela se mantinha da forma que podia dentro do quilombo para nos alimentar. Então, quando ela conseguia uma roupa de milho, como ela dizia, né? Fora para socar no pilão, para torrar para a gente comer, porque naquele tempo, para se conseguir um arroz, ou até mesmo um açúcar, tinha dificuldade, não. Então, dentro do quilombo, o pão, a farinha era extinta, né? Não tinha como buscar farinha, porque a avó dizia, tinha que ir lá no moinho, o moinho ficava lá para as bandas, na faixa lá de levava a pelota, como ir lá no moinho buscar uma farinha, um rolão, uma casca de trigo, uma casca, farinha já nem era que a gente comia, era uma casca de trigo, para poder fazer um pão para as crianças, mas aí a avó usava de alternativa daquilo que tinha, e torrávamos esse milho numa gordura com pedaços de toicinho, e todo mundo se juntava ali, porque a tia Lígia, a Tati, nós nascemos poucos dias, 8 dias de diferença uma da outra, então a gente foi criada juntinhas, e a gente se dividia essa comida entre todos, porque não tinha mais o que pôr à mesa, e a avó às vezes buscava na lavoura o caruru para dar uma sustância a mais no alimento, para fazer o mexido, o pirão, como se dizia, né? Que hoje é usado, dizem que é polenta em outras etnias, né? Mas para nós era o pirão, o mexido. E a farinha de mandioca era um alimento, sempre foi, né? Muito barato, era fácil de conseguir. Também a gente fazia bem ligeiro, assim, naquela água quente, aquele inchava e ajudava o estômago a se manter alimentado, né? Então era uma coisa mais prática, assim, o que se tinha. E a canjica também era nosso prato, e até os dias de hoje, que a gente não consegue parar de comer bastante canjica, muito nutritivo. E quando se tinha condições de criar também
um bicho de terreiro, como dizia minha avó, que é o porco, a galinha, mas também tinha que ter o tempo dele para o engorde, o milho para ter os ovos, né? Também ser alimentos para que a gente se mantinha dentro da comunidade. E dessas plantas, não só o cariru, como a serragem, a bordoega, que até os dias de hoje eu preparo quando tem na horta, aqui na minha mesa, até tem um cunhado que diz assim para mim, olha, lá na minha horta tem bordoega, não vou limpar a horta, não vou capinar, se tu não vai lá tirar primeiro para ti. Eu digo, não, deixa que eu vou tirar umas bordoegas, que eu adoro fazer essa comida, né? Uma comida muito Dente de típica. leão Foi assim também. que se manteve e cresceu o quilombo, e estamos aqui sãs e fortes. Hoje, graças a Deus, já se conhece outras comidas, já se come outras comidas. E é isso aí. Se tiver mais alguma pergunta a fazer, pode perguntar. Muito bom, Eva. Eu não sei, Bispo, mas eu acho que a gente já caminha aí para a finalização, né? Não sei qual é o nosso tempo aqui na Mas reunião. eu gostaria só de saber, Eva e Tatiana, a partir de quando vocês tiveram os quilombos reconhecidos como quilombola? Qual foi o ano, você lembra? Oi? Certo, o som está muito baixo. Eu estou perguntando para elas se elas lembram qual foi o ano em que foi reconhecido os quilombos aí de Piratini. Foi 2017 que foi reconhecido a comunidade quilombola Brasa Moura, né? Até estou com um documento aqui, ó, que é a certidão que a gente recebeu junto da Emater para buscar lá em Canguçu, né? Porque também foi uma luta grande, né? Porque as pessoas iam até as comunidades, a gente sabia o que era o povo negro que estava ali junto, né? Nas comunidades, mas tinha que passar por todo esse processo diante as autoridades, né, para ter a confirmação. Então, foi aí que eu estava ali contando que a dona Eva Pinheiro nos ajudou, junto com a irmã Marisa, a buscar esses conhecimentos e correr atrás da documentação, né? Porque aí tivemos também participação da universidade, a Rosane e outras mais, foram visitar a comunidade, ver com os próprios olhos, para depois disso, eles buscar o conhecimento. Então, foi em 2017 que foi recebido o certificado, né, da comunidade Brasa Amor, que desde antes já estava em andamento, né, a gente já estava, acho que fazia uns 3 anos naquela luta, naquela resistência de conseguir lá, em Brasília, né, na Fundação Palmares, essa aprovação, porque sem essa aprovação, a gente não teria direitos a acessar as políticas públicas, né? Então, hoje deve estar quase completando 7 anos de documentação legalizada. E colocando também que no momento que a nossa avó ficou com idade, já não podia mais, digamos assim, ficar sozinha, eu fiquei mais tempo com ela, porque ela me criou, né? Eu fui uma neta-filha, porque a minha mãe teve problemas mentais e a avó teve que cuidar da mãe e mais da neta. E, na época, então, esses conhecimentos passavam, no caso, mais para mim como neta do que também as filhas, né? Porque ela dizia, meus filhos não tiveram uma educação, quem sabe que eu consiga dar para essa neta. Que depois que a minha avó ficou com a idade, né? Aí ela também teve que perder um filho, aí teve o primeiro salário, que ela dizia que era por felicidade, que foi a pensão desse filho, que aí trouxe o sustento para dentro do quilombo, né? Aí se tinha o dinheiro, até então a gente não conhecia nem que era dinheiro, aí esse dinheirinho, ela ia uma vez por mês à cidade de Pinheiro e pegava essa pensão e trazia para dentro da comunidade, trazia às vezes um chinelinho novo, então, aquilo ali é uma coisa de muita orgulho para a gente, né? E alimento também, ela comprava lá o rancho, como se diz, né? Trazia nas costas, caminhando a pé, uns 2, 3 quilômetros da faixa até o quilombo lá, né? A faixa que vai para Bagé, até a Serra das Asperezas, que é divisa ali a comunidade quilombola. E aí, então, ela já conseguia, depois dos últimos anos dela de vida, ter esse salário, porque a aposentadoria também não tinha direito, né?
porque não tinha como aposentar um quilombola, por causa que até mesmo ali a terra tinha que ser legalizada, tinha que provar que era agricultor, então nem todos tinham direito ao talão, o livro de guia, para dizer que o desconto do INSS, né, que é tão falado, para poder, no final da sua vida, ter uma aposentadoria. Então, tudo isso começou de 88 para cá, mas nem todos tinham direito a acesso a esse tipo de política, né? Então, a minha avó, ela morreu e dizia, eu não tive aposentadoria dos anos que eu sobrevivi em cima da terra, mas pelo menos essa pensão por infelicidade me ajudou nos últimos tempos a crescer, a sustentar os netos com esse dinheirinho. Era o que ela fazia, né? Ela ia lá, comprava aquela comida e trazia para nós. E fim de semana a gente se juntava tudo na casa da vovó, né? Algo mais? Eva, muito obrigado pela exposição, a Tatiane também por sua colaboração, a presença de vocês duas nos enriquece muito, nos dá também algumas ideias com relação à presença de vocês na região aí de Brando Terto, está muito baixo o teu som. Continua não poder escutar. Não conseguimos te entender. Pega o microfone e põe pertinho aí. Já fiz isso, mas o meu celular ele tá assim mesmo, não tenho o que fazer. Bom, eu só estava agradecendo a Eva e a Tatiana por estar aqui nesse momento compartilhando conosco de suas experiências. Sim, eu que sou grata também, porque na parte da visibilidade de vocês terem oferecido uma oportunidade para que a gente possa falar o que somos, né, e compartilhar com outras pessoas também a nossa luta e resistência, né, porque se não for através desses movimentos no qual vocês trabalham, nos convidam, né, para a gente ter essa visibilidade. Eu fico muito grata também por essa parte, né? Porque se não é as faculdades, se não é as entidades religiosas, estar presente para nos ajudar, não sei o que seria, né? Porque não adiantava a gente ficar cá no Quilombo sem essa visibilidade de sair, falar, e ter essa comunicação. Obrigada, eu também agradeço o espaço, mas não quero deixar de falar sobre esse livro, que eu não sei se a Evinha chegou a falar. São 50 anos do 20 de novembro, que a Evinha é escritora. Não guarda segredo. Que a Evinha é escritora, e a nossa comunidade, ela se tornou, como ela é patrimônio cultural da humanidade, e ela se tornou também produtora cultural do estado do Rio Grande do Sul, e a gente está fazendo a primeira feira do livro aqui em Piratini, agora na Semana da Consciência Negra, e ela vai autografar, se Deus quiser, o livro dos 50 anos do 20 de novembro. Isso também eu acho que a gente não poderia deixar de ressaltar, que é muito importante para todos nós. São 50 textos de autores, cada página é um autor negro de comunidades quilombolas, ou não, acho que nem todos foram, a Evinha pode me ajudar, nem todos foram de comunidades quilombolas, né, Evinha? Ou não? Ou sim? Não, tinha pessoas, tinha professores, que esse livro foi lançado no edital, não sei se tenho mais tempo que possa falar, de repente o tempo não nos permite falar tanta coisa, né, Tati? A gente tem muito que contar, mas não é o momento, como se diz, né? Tem que ver o tempo que temos. Isso foi uma política pública lançada em novembro, falar bem ligeirinho, que foi o ano passado que completou 50 anos do movimento, né? Porque sabemos também que da Fundação Palmares e lá aquela luta toda, o nosso mestre lá, Zumbi também, né? Então, foi lançado esse edital, quem quisesse participar, enviar sua poesia, seu conto, sua história. Aí chegou esse edital em Piratininho, eu passei de grupo em grupo, porque quando acontece uma coisa assim, a gente passa de grupo em grupo, mas nem todos dão crédito àquele documento que a gente passa.
Aí, nos últimos dias, encerrando, eu achando aquela proposta boa, mas também eu pensei assim, é como a minha professora dizia, vai lá e joga, se tu não ganhar, não tem importância, o importante é a tua participação. Aí eu disse pro meu filho, olha, vou fazer uma poesia bem pequenininha, filho, e tu vai lá no computador e envia para a mãe. Tá, mas pode ser que eu envie, esse negócio de computador eu não sei lidar muito, né? Aí ele enviou e passou, isso foi em outubro, passou novembro, dezembro, aí lá para janeiro já tinha até esquecido, né? E veio um e-mail de volta, né? No qual eu tinha sido contemplada com uma pequena poesia, que foi um sentimento meu, que eu falei da minha vida pessoal, em pequenas palavras, né? Mas eu fui lá contemplada, fiz parte desse livro. Aí o lançamento teve agora em fevereiro, em Porto Alegre. Eu tive a ajuda aqui da Secretaria do Turismo, e me levaram, e eu recebi esse livro, recebi 3 exemplares, eu teria direito, né? Um para fazer os lançamentos no dia propício, o mês aqui em Piratini, então vai ser alusivo agora ao mês de novembro. Aí eu trouxe um para a escola, que é a Escola Quilombola, que atende as 6 comunidades do interior, e trouxe um para a Biblioteca Pública. Parabéns, isso não podia deixar de ser falado, não. É importante, é muito importante. Eu acho assim que essas pequenas histórias elas têm que ser visibilizadas, precisam ser ouvidas, né? E parabéns aí para o grupo de vocês, né? Ficamos felizes em conhecer um pouquinho da história de vocês, da luta de vocês, e acreditamos sim nessa luta, né? Que não pode parar, nessas vozes que não podem calar, né? E fico feliz de 2 mulheres poderem ter aí essa força, né? De buscar as suas raízes e não deixar isso se apagar, né? O reverendo Heraldo tinha pedido a palavra, depois ele foi lá tomar o café e não voltou, agora ele está aqui. Reverendo Heraldo, você gostaria ainda de falar? Seu microfone está desligado. Não, bispa, não, obrigado. Meninas, Eva e Tatiana, gratidão por este momento de fala, por esse momento de história de vocês. Continuem firmes nesta luta. Queremos dizer que estamos, né, com vocês. Fiquei muito feliz em saber deste livro, que Eva está aí, que outras histórias estão aí. Isso nos alegra muito. E contem sempre conosco, nos avisem aí, nos mandem recadinho quando tem atividades, né? Quando tem alguma coisa, para que a gente possa, quem sabe, estar com vocês, isso é muito importante, né? Então, agradecer imensamente a presença de vocês hoje nessa terceira e última roda de conversa. Tivemos com uma fala indígena, né? Tivemos uma fala sobre a questão do meio ambiente, e agora com vocês, nesta rodada aí, neste tempo da criação, porque acreditamos que somos responsáveis, né? Somos agentes da transformação. Então, não sei se mais alguém gostaria de dar uma palavra, de fazer as suas considerações. Temos aí a reverenda Isabel, o reverendo Ramacés, o reverendo Heraldo. Ok? Meninas, gratidão por este momento. Deus continue abençoando vocês, o trabalho de vocês, a vida de vocês, o quilombo de vocês, o grupo de vocês, né? E eu quero um livro desses, viu? Já pode reservar um para mim.
Tá, eu vou buscar o endereço lá, Obrigada. porque a biblioteca é virtual, né? Porque são livros com políticas públicas, então eu restritamente só tive 3, um para a comunidade e 2 para fazer essa doação. E os demais estão na biblioteca virtual, que é lá no... Depois a gente vai passar o A endereço gente pode conversando. acessar, então. A gente pode acessar na biblioteca É virtual. pela SEDUC, é lá, pela SEDUC, Pela é. SEDUC. Ah, seria Porto Alegre. interessante E nós- você colocar o endereço aqui. Você consegue, Tatiana, aqui no chat? Não. Da biblioteca Não sei se virtual? É, Eu acredito que sim. Evinha, ou colocamos depois em box, quem sabe, para a senhora, e a senhora passa para os demais. eu que- passo, porque eu tenho certeza que os irmãos Porque vão ainda querer nem eu aqui. tive o acesso à biblioteca virtual, ainda não peguei a biblioteca. No lançamento vai ser Mas quando? ficamos Quando é muito que vai ser a assinatura? Eu quero uma assinatura. já Tatiana. estão convidadas, posso dizer, né? Que a dona Eva, nossa organizadora, e outras comunidades mais, já temos reunião para preparação do mês de novembro, né? Então, vai ter uma data específica que vai ser avisado e a gente vai fazer os convites, vocês já são nossos convidados para visitar Piratini e conhecer também um pouco da nossa cultura. Vai ser agora no Ótimo. mês de novembro, ainda uma data certa não tem, mas a gente está articulando. provavelmente 18 ou 19, mas ainda não está certo, porque a Eva, dia 20 de novembro, vai estar em Porto Alegre. É isso, né, Evinha? Você tem um compromisso lá. Tem que saber dividir as tarefas, né? As agendas. Uhum. Exato. Tá ótimo, mas nos avisem, né, que a gente faz questão de... Avisaremos. Tá bom? Ok. A gente vai ficar feliz. Obrigada pela... Reverendo Antônio Terto, não sei se o senhor quer encerrar, convidar alguém para fazer uma oração. Sei, o reverendo Heraldo, que ia fazer uma fala e acabou ficando ausente, né? Para nos dirigir em oração. Para a gente se despedir nesse momento. Ele está aí ainda? Convidar a todos nesse momento para nós entrar, colocar nossas mentes e corações na direção desse Deus que nos ama muito, que nos protege, que nos anima, que nos conforta sempre, e sempre nos dá uma luz quando as coisas estão difíceis, sempre nos mostra o caminho e nos conforta. Primeiro, oremos, pedindo que a presença dele esteja constante em todas as vidas, também agradecendo pela oportunidade que ele nos dá de cada dia poder viver intensamente o seu amor e de poder vislumbrar a todo instante novas pessoas que são anjos, conforme vivemos ontem o dia de São Miguel Arcanjo, vivemos hoje o dia de São Jerônimo, pessoas que vêm para nos contemplar com a sua sabedoria, com o seu carinho, com a sua paz, eles que são enviados por Deus. Que abençoe a cada um, proteja, anime e conforte, e nos dê uma noite de sono revigorador e preparador dos nossos corpos materiais para os deveres de amanhã. Tudo isso pedimos e agradecemos, encorajados e fortalecidos pela certeza do Cristo ressuscitado que conosco caminha. Amém. Amém. Obrigada, reverendo Heraldo. E o reverendo Heraldo hoje está fazendo aniversário de ordenação ao diaconato. Parabéns aí, reverendo, pela missão, pelo ministério. Junto. Parabéns, muito sucesso, reverendo. Obrigado. Tchauzinho, gente. Obrigado. Que Deus abençoe. Tchau, boa noite, pessoal. Obrigada. Boa noite, Tchau, tchau. obrigada. Tchau, tchau. Boa noite.